starts right now. There's the way I was before. Boa noite, Phil. Boa noite. Bom, mais um episódio do DeguStube. Dessa vez eu te mandei aqui do Brasil uma das novas sensações do mercado. São essas latões. Aí nos Estados Unidos chamam de Tall Boy, né? Tall Boy Cans. Aqui são as latas de 473 ml da cervejaria Dogma, que são Imperial IPA Single Hop que eles estão fazendo. Então, só explicando para quem... Provavelmente vocês que estão vendo o DeguStube, vocês já conhecem a história, mas a Dogma meio que reinventou as IPAs brasileiras e começou a fazer formato lata, sem pasteurizar. Então, cervejas ultra frescas, ultra lupuladas. Começaram com a Rizoma, que foi a sensação quando saiu. Depois começaram a fazer a série Single Hops. Então, teve a Citra Lover, Mosaic Lover e essa aqui, que foi a terceira, a Azacca Lover. Então, a Azacca é uma variedade de lúpulo, só tem esse tipo de lúpulo na cerveja. Depois da Azacca Lover, eles fizeram a Stigma, que é uma IPA. Todas essas que eu falei já eram Imperial IPAs. E por fim fizeram a Rizoma 2, que saiu junto com a Stigma, que é a segunda versão da Rizoma, que foi a primeira Imperial IPA, com um fermento diferente. Então, das cervejas que eu consegui fresca para te mandar, essa que foi a que chegou no dia. Então eu te mandei só a Azacca. Mais pra frente eu posso tentar mandar as outras pra gente analisar. Então é uma Imperial IPA feita no estilo New England, que é a nova moda aí do ano, dos últimos 2 anos aí da cena cervejeira mundial. E são 1 tonelada de lúpulo por litro, aí 20 gramas por litro, que é um índice bem alto. No episódio passado a gente fez da Hop Lover, a gente falou bastante sobre esse cálculo de peso de lúpulo por litragem de cerveja. E se você quiser saber mais sobre isso, volta lá no nosso vídeo, eu posso até pôr o link dele aqui para vocês assistirem essa discussão. E o que você acha das New England IPAs? Você teve contato aí? O que a galera da Dogfish acha? Vocês já fizeram algo parecido? Como que... Eu, pessoalmente, eu gosto bastante do estilo. Eu acho que é quase que um estilo novo que foi criado, com uma característica totalmente diferente, essa coisa turva que é ou você adora ou você não, ou você odeia, não tem um meio termo assim. Eu, independente da cerveja ser turva ou não, ela é super lupulada e eu gosto bastante. O povo aqui da cervejaria, todo mundo brinca e todo mundo fala que é ridículo você fazer uma cerveja feita para ser turva, sendo que cerveja, você tenta fazer cerveja para ela ficar o mais transparente possível. E aí você está fazendo o inverso do que o processo de fazer cerveja te dá, né? Tem muita gente que adiciona farinha de trigo para aumentar a turbidez, e isso é muito mal visto, pelo menos aqui. Então é interessante. No Brasil, o New England IPA acho que pegou uma ideia de que é um movimento muito maior do que na verdade. Aqui nos Estados Unidos existe, todo mundo sabe onde é e conhece, mas quando você vai sair num bar e tomar uma cerveja, ninguém fica pedindo New England IPA, não é uma coisa que o povo tá pedindo, assim, como parece que é aí no Brasil, mas eu também não tô aí, então eu não sei. Então é um negócio que é mais restrito à região ali mesmo. Você acha que a galera não tá tão entusiasmada no resto do país, não, pelo visto. Aqui a gente talvez não, eu acredito que influenciado pelo estilo e pelo hype que ele está criando, a gente fez uma versão dessa cerveja. A gente tem uma linha de cervejas diferentes em lote único, basicamente, que a gente chama de alternate takes, e a gente só lança aqui na cervejaria mesmo e no pub. E é um fermentador de 200 barris
que é aproximadamente 220, 230 hectolitros, né? Então, 20 mil litros por aí, 23 mil litros. E a gente faz um único fermentador desse, que não precisa ser necessariamente relacionado. Então, a primeira versão a gente fez uma cerveja com um lúpulo diferente e que acho que o pessoal aí no Brasil não ouviu muito falar, mas se chama Idaho 7, que é uma variedade produzida lá em Yakima, e ele tem uma característica diferente também, não necessariamente neozelandês ou australiano, mas mais com característica da costa oeste mesmo, assim. E a segunda versão a gente fez uma cerveja que é para ser sour, então a gente tá maturando em barris e basicamente é uma sour feita para maturar em barril, com Brettanomyces e tudo. E a terceira versão é uma versão dessa, de uma cerveja com bastante citra, com bastante Galaxy, que acho que está no fermentador ainda e vai sair daqui talvez 2 semanas. Eu provei do fermentador, tá super interessante, mas baseado em cervejas do Nordeste, do Nordeste, New England IPAs aqui dos Estados Unidos, ainda está abaixo em termos de aroma e de potência de lúpulo. Uhum. Beleza, então vamos abrir aqui a Azacca Lover. A Azacca é um lúpulo novo também, né? É uma variedade que as fazendas e os criadores de lúpulo lá, os produtores de lúpulo, eles sempre fazem cruzamento entre as variedades. Eles lançam todo um portfólio de novas variedades, vindo novo, que no começo são apenas números, né? E todo ano agora está crescendo demais. Eles chamam cervejeiros dos Estados Unidos inteiro e até do mundo inteiro, que acredito que o Leonardo Cevaldi lá da Seasons foi justamente para esse esquema aí lá, agora recente, dar opinião sobre quais variedades que as pessoas mais gostam, e baseado no que os cervejeiros gostam, eles começam a tentar produzir o tipo de lúpulo que é mais popular entre os cervejeiros. Então tem todo um processo de cruzamento de lúpulos que no final transforma um número de muitos números em uma variedade comercial. Essa aqui é uma dessas experiências bem-sucedidas. Beleza. Vamos lá, então. Primeira latinha brasileira que eu tô abrindo, hein? Servir com cuidado. Tô tentando, mas a carbonatação tá mais alta do que o normal. Deu pra perceber pelo barulho também. Parecia uma bomba e a latinha tava bem estufada. Aroma. Algo bem tropical, né? Realmente. Sim, tropical, menos manga, talvez. É difícil de descrever, mas Abacaxi, tem manga. bastante de abacaxi e manga, mas o Galaxy é um pouquinho mais potente, eu acho, em aroma. Que o Azacca, você diz? Tem bastante ameixa, uma coisa entre uma fruta tropical de manga, de melão, é uma coisa que é um pouquinho mais cítrica, eu acredito. Sim. Pela quantidade de lúpulo adicionado dos 5 gramas, não é 5, 20 gramas por litro, ela não dá a ideia de uma potência tão absurda quanto a latinha nos está dizendo. Concordo.
Mesmo Mais porque eu que- já tomei recentemente algumas New England IPAs verdadeiras, tipo os Trillium lá de Boston, que a intensidade de aroma é realmente muito maior, né? Mas mesmo Uhum. aqui tá uma intensidade média, assim. Tá, média alta. Comparando com o que a gente vê no Brasil, tá bem diferente. A aparência dela amarela, né? Brilhante. Bem amarela, sem muita complexidade de cor, é um amarelo brilhante e uma espuma bem intensa e bem Uhum. persistente, com bolhas médias, no meu caso, Sim. Aqui também. leve turbidez. Quase todas as é, é, cervejas do Brasil com leve turbidez, eu gostaria de saber, podemos ver o que acontece quando a gente põe o resto da latinha, mas eu esperava algo até um pouquinho mais turvo. Vamos tomar ela. Você vê que o malte é bem mais leve nessa cerveja, né? É uma cerveja que, apesar de ser uma Double IPA, ela já tem um corpo muito mais baixo. É, E o lúpulo aparece mais. É um negócio mais herbal. Não herbal, mas meio grassy, assim. Com bastante nota tropical mesmo, de fruta, é. né? Talvez pelo corpo ser um pouquinho mais baixo do que o normal, mesmo para uma Double IPA, o amargor aparece bastante também no final do gole. Não chega a ser agressivo e ruim, mas tá super presente. E eu acho que o lúpulo mesmo, que é o que a gente acabou de falar no aroma, continua se traduzindo pro sabor. Ele tá em uma quantidade grande aqui, ele tá bem presente, mas eu acho que é o lúpulo e não o cervejeiro, ou a quantidade, ou o processo que fez a cerveja não ficar tão lupulada. Eu acho que se eles fizessem a mesma coisa com outro lúpulo, como eles fizeram, né? Então essa outra cerveja teria uma potência de aroma e sabor maior. Você que Acho que é o tomou as outras Abaca. cervejas, o que você acha disso? Eu não tomei as outras duas, né? Devia ter tomado, mas não consegui pegar elas a tempo de estarem frescas. A Mosaic Lover e a Citra Lover. Mas, assim, conversando com o pessoal e lendo reviews, essa foi realmente a menos. A galera menos curtiu. Assim, curtiu bastante, mas Aham. foi a que menos curtiu entre as três. Talvez por causa disso, o perfil do lúpulo mesmo. Porque acho que a técnica de execução e a receita é bem semelhante, né? Só Uhum. muda a mesma variedade. Acho que muitas vezes a gente acaba falando de outras coisas na cerveja. Eu queria ressaltar o tanto que essa cerveja é muito, 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 muito acima de todas aquelas outras cervejas que a gente tomou na primeira temporada, que a gente achava que faltava sabor de lúpulo, que o amargor era harsh. Essa cerveja aqui é quase que uma outra, é um outro nível, um outro categoria de cerveja, mesmo sendo uma IPA ou Double IPA. Então, Então. E é isso que meio que o mercado percebeu, sabe? Então, agora, quem fazia a IPA antiga tá meio que repensando, sabe? Repensando o uso de caramelo, repensando o tanto de lupulagem. Acho que, igual a gente conversou no outro episódio, conversamos nesse também, tipo, às vezes não precisa colocar tanto lúpulo assim, igual eles colocam, para não deixar um produto tão caro, tão super premium assim, mas eu acho que alguns ajustes de receita podem vir para todo mundo que vai só melhorar a qualidade em geral do mercado. Então basta alguém empurrar o envelope, né, igual diz em inglês, né? Push the envelope, que daí a galera, o mercado inteiro tem que se adaptar, né? Porque o consumidor vai começar a perceber, ó, eu tava bebendo isso.
Agora, mas agora eu posso ter isso, então todos os outros vão ter que chegar nesse nível, né? Exato. E como eu falei no outro episódio também, mas eu acho interessante ver o quanto que essa cerveja vai influenciar a cerveja que continua sendo IPA, mas que não quer ser uma cerveja de R$ 35. Ela quer ser uma cerveja de R$ 16, mas essa cerveja também precisa de um quê a mais para poder vender. Eu acho que uma cerveja assim, ela ensina que também outro ponto que a gente não está falando é que essa cerveja ela tá ultra fresca. Se a gente tomar essa Não cerveja daqui a pasteurizado. 3 meses ou 4 meses, se ela passar calor no caminhão, a gente não ia estar falando essas mesmas coisas dela. Ela tem a vantagem de, por ter uma quantidade limitada e por todo mundo gostar e falar tanto dela e comprar tanto dela, que acaba sendo uma coisa que não fica parada na prateleira, que é super importante para IPA. Sim. Então. Por isso que eles acertaram nesse modelo de negócio, né? Eles estão pegando aquela fatia da galera que tem grana suficiente para comprar, que curte, sabe que vai ser boa, paga mais caro mesmo e a cerveja não sobra, entendeu? Então ela é sempre meio que consumida como ela deve realmente ser consumida. Cada consumidor quer uma coisa diferente. Você falou e eu concordo plenamente com isso. Eu prefiro pagar 37, 39, 40, 35, qual que seja o valor numa dessa, do que duas de 17, que não vai me dar nem um pouco do que isso está me dando. Você consegue dividir essa cerveja aqui, essa lata, com 4 pessoas, vão curtir muito mais isso daqui do que tomar uma cerveja dos R$ 17 por 600 ml. Mas é uma coisa que varia do qual que é o propósito da cerveja para você, né? O que você achou do corpo e da textura ali? Sim, comparado com a Hop Lover é bem diferente, né? Porque acho que o padrão o malt bill da cerveja é completamente diferente, ele é bem unidimensional. Deve ter só usado malte base, talvez um pouco de trigo, talvez para turbidez, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que tem pouco cor e pouco dulçor residual, né? Nós temos uma medida de IBUs dessa cerveja? Não, né? Aqui na lata, pelo menos eu não tô vendo. Não, tem sim, 90 também. Então é um bom ponto de comparação. Tá falando aqui que tem 90 e a Hop Lover também fala que tem 90. Eu consigo perceber mais amargor nessa do que na Hop Lover, porque eu acho que ela tem um corpo um pouquinho menor. Ela continua tendo aquele tema, aquele gosto doce que vem do lúpulo e de um corpo médio, que embora seja menor do que a Hop Lover, ela continua sendo um pouquinho maior do que a média. Mas por ser menor, você percebe mais um amargor, e o lúpulo ele aparece também. Eu não sei se mais, mas é interessante de você tomar uma cerveja que é Imperial IPA, que tem um corpo um pouquinho mais baixo. Eu não chutaria 8,5% para cerveja, eu chutaria até um pouquinho menos, uns 7,5% para 7%. Eu enquadraria a cerveja talvez pelo primeiro gole numa IPA, não numa Double IPA. Concordo plenamente. Bebendo assim de olho fechado, fica ali naquele limbo entre os dois estilos, né? Mas é isso. Acho que não tem muito mais o que falar. Quem não provou, prove. Pra ter a noção do que uma IPA pode ser, vale a pena comprar e tomar. Mas os caras estão vendendo, então eles vão continuar fazendo e pondo no mesmo preço. A galera compra, né? Então, eu que nem nós falamos, prefiro comprar, tomar de vez em quando. Claro que não dá pra tomar todo dia, igual uns e outros aí no Instagram, no Facebook, a galera gasta grana, é impressionante, né? Mas
Mas é isso que a gente queria, né? Quando você estava aqui, É. quando a gente fazia o Seco Sub antigamente, era isso que a gente queria e agora tem uma opção. É Totalmente. claro que tem uma outra cervejaria do Rio, lá que chama Ocus Pocus, que está fazendo coisas semelhantes, eu ainda não tomei. Mas quanto mais gente fazer coisas semelhantes, a tendência é baixar o preço, né? É. Porque a concorrência vai fazer o preço baixar. E é claro que é um produto que ser consumido localmente também. Então, e outro ponto interessante de se conversar é que o Brasil tá, talvez por causa disso, pulando uma etapa do processo das microcervejarias que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que aqui na segunda fase, que teve 3 fases, né? Agora a gente está na fase de 2010 para cá, que o número de cervejarias cresceu pra caramba, foi de 1.000 para 4.000, que a gente achava que em 1.000 ia tá parando já, mas continuou, e teve um outro boom agora. Aí teve aquela primeira fase, que foi uma fase mais de descoberta de cerveja. Teve um período de 95 até 2000 que todo mundo que entrou queria ganhar dinheiro e não estava ganhando dinheiro, porque eles estavam vendo a cerveja como um negócio, não como uma paixão. Então de 2000 para 2010, que é essa fase que eu acho que o Brasil está pulando, é uma fase onde as micro cervejarias cresceram tanto que essas micro cervejarias se tornaram cervejarias que aqui eles chamam de cervejarias regionais, dentre as quais a Dogfish, a Bell's, a Lagunitas, a New Belgium, todas as cervejarias se enquadram. No Brasil isso não existe, mas agora aqui nos Estados Unidos essas cervejarias, como a Dogfish ou como todos esses outros exemplos que eu citei, eles já não vão mais acontecer. O que vai acontecer é justamente o que está acontecendo aí, que são cervejarias que fazem coisas mais locais, que nunca vão ser distribuídas para o país inteiro, mas que no final das contas é o que o consumidor quer. Então acho que às vezes não adianta querer ter uma dominação mundial e a cerveja fica melhor para todo mundo e as cidades e as regiões elas vão querendo cada vez mais as coisas locais e não comprando as coisas que não são dali. Talvez seja uma lição para o Brasil de também tentar parar de se guiar tanto pelas cervejas americanas e tentar tomar mais as coisas locais que a gente está cada vez mais aparecendo aí. Essa cerveja que a gente tomou hoje, ela não está atrás de nenhuma dessas americanas e inclusive está acima de 90% de quase todas as cervejas aqui. Então eu acho bem legal isso. E parabéns para Dogma. Então. Porque antes, as últimas vezes que você vinha, você falou, não tem nem como levar muita coisa para mostrar pra galera, porque a galera não vai curtir, né? Mas hoje tem coisas. Uhum. Tipo, você vai no Rate Beer, já é a cervejaria brasileira melhor avaliada. Inclusive vai participar do festival do Rate Beer, que vai ser agora, né? Em fevereiro ou janeiro. Uhum. Que traz as melhores avaliadas do mundo e tal. Então, já está conquistando seu espaço também fora do Brasil. Pô, legal. Então, um brinde às novas IPAs nacionais que estão realmente dando um show. O preço é salgado, a gente sabe, eu acho que os próprios cervejeiros e donos das cervejarias sabem disso e eles estão tentando trabalhar, mas é sempre importante bater na tecla de que eles precisam ser talvez mais rápidos e trazer o preço para baixo, porque se a gente tiver uma cerveja dessa a R$18, aí sim vai ter uma procura grande e vai ter uma revolução maior, assim, mas mesmo 18 ainda é longe dos quanto que custa uma original aí no Brasil. 3, 4, sei lá. Então, você tem que fazer a conta de que a cerveja artesanal não pode ser mais do que 3 vezes ou 4 vezes o preço de uma horrível de massa. Então falou, até o próximo episódio. Aí a gente avalia algumas cervejas daí também. Porque esse episódio, o episódio passado, a gente meio que viu cervejas brasileiras, a gente tenta tomar as
mais frescas possível, mas depois a gente vai tomar algumas outras coisinhas diferentes, estilos diferentes também. Beleza? Beleza. Brinde. Brinde. É. Tchau.